Vamos falar dos restaurantes chiques. Dessas mesas que cobram uma fortuna por 3 folhas de alface e um fio de azeite importado, enquanto te convencem de que você está vivendo uma experiência transcendental. Spoiler, você só foi enganado com talher de prata. Vamos dissecar como tudo isso começou. Desde os tempos em que a realeza enfeitava a comida para parecer rica até os dias de hoje, em que o luxo virou historinha culinária, e o marketing serve mais tempero que a própria cozinha. Vamos falar dos pratos que valem mais pelo nome do que pelo sabor. Da farsa das estrelinhas Michelin, dos influencers que fingem orgasmo gastronômico por uma lasca de trufa, e das lojas e marcas que te fazem pagar 5 vezes mais só para parecer alguém que entende. É comida, é roupa, é vaidade embrulhada para presente com fita de status. E o mais triste, a maioria das pessoas agradece por ser enganada desde que seja com sofisticação. Pronto para descobrir quem temperou a mentira e serviu como verdade absoluta? Eu sou o Bob. Mete o dedo no like e vamos nessa. Esqueça a ideia de restaurante com menu e garçom simpático na Idade Média. Quem queria comer bem precisava, literalmente, nascer em berço de ouro. Ou melhor, em berço dentro de um castelo. A elite da época não ia até a comida. Ela mandava a comida vir até ela, com direito a apresentações teatrais, animais inteiros assados, músicas ao fundo e convidados escolhidos a dedo. O banquete era um espetáculo. Mas não para matar a fome, era para esfregar poder na cara de quem estivesse olhando. A lógica era simples. Quanto mais exótico o prato, mais caro você parecia. E nessa época, o ingrediente mais valioso não era o caviar, era a pimenta do reino. Sim, uma coisa que hoje a gente encontra por R$2 no supermercado já foi mais cobiçada que joia. Por quê? Porque vinha de longe. E tudo que vinha de longe da Índia, do Oriente, era raro, misterioso e, portanto, chique. Comer carne de caça temperada com especiarias orientais era mais do que luxo. Era uma forma de dizer, olha como eu sou importante, eu posso comer o mundo. Mas nada disso era vendido como experiência gastronômica. Era ostentação pura para dentro da bolha. Não existia restaurante com fachada elegante esperando clientes. Existia nobre sentado numa mesa de madeira maciça, cercado por servos e comensais bajuladores, celebrando o próprio status com uma coxa de javali na mão e um pavão enfeitado só de enfeite. A comida era meio de propaganda, não de sustento. Comer bem era sinônimo de poder político e riqueza absurda. E se hoje te cobram caro dizendo que o prato tem inspiração medieval, desconfie no século XV. A elite não pagava por isso. Ela mandava fazer. A revolução veio com talheres, perucas e um francês falando bonito. Foi no Iluminismo, ali no fim do século XVIII, que a ideia moderna de restaurante nasceu e, adivinha só? Já nasceu elitista. Com o crescimento da burguesia e o declínio do modelo aristocrático, os ricos emergentes queriam provar ao mundo que tinham bom gosto. E provar, nesse caso, era literal. Ir até um restaurante era um ritual de demonstração cultural. A comida continuava sendo símbolo de poder, mas agora com um toque intelectualizado. O restaurante francês do século XVIII não vendia só prato. Vendia o direito de ser visto comendo naquele lugar. Vendia postura, linguagem refinada e garçons que sabiam o nome dos vinhos. Começou a se formar a ideia de que o ambiente é tão importante quanto o que está no prato e é daí que nasce o restaurante chique. Era um teatro com garfo e faca. Os pratos vinham com nomes em francês mesmo se fossem só batata com carne. As porções eram pequenas, porque o objetivo era parecer elegante, não alimentar. Comer bem virou um ato performático. As pessoas não queriam só saciar o paladar, queriam validar sua posição social. Era como se dissesse, olhem pra mim, eu entendo disso aqui. E foi aí que começou a manipulação que seguimos engolindo até hoje. Restaurantes viraram vitrines. A comida virou cenário. O cliente virou figurante de um espetáculo onde quem brilha é o preço. O que antes era um banquete privado entre muros, virou um show público com cardápio em couro e garçons que chamam água de hidratação refinada. Se na Idade Média o luxo era para poucos convidados, no Iluminismo ele começou a ser vendido caro, envolto em fumaça de glamour e com gosto de prestígio. E o público comprou, porque mais do que estar bem alimentado, o importante era parecer iluminado. Antes de Louis Vuitton virar sinônimo de ostentação de shopping, ele era só um jovem artesão tentando sobreviver num mundo onde viajar de trem era coisa de rico. No século XIX, as famílias abastadas da Europa começaram a se movimentar mais. E quem tinha dinheiro não queria só ir de um lugar ao outro. Queria ir com classe, bagagem estilosa
e carregadores uniformizados. Foi aí que Vuitton sacou a oportunidade. Se as malas fossem feitas com material nobre, se tivessem formato elegante e principalmente se custassem mais do que o normal, elas deixariam de ser um objeto útil e virariam símbolo de status. Ele entendeu antes de quase todo mundo que vender caro não é um erro, é o truque. Quando ele criou o famoso monograma, não foi para evitar falsificação, foi para mostrar à distância quem era da turma. Era um brasão moderno, um código visual de poder. E quanto mais as elites se identificavam com o logo, mais os aspirantes à elite queriam fazer parte. A mágica estava feita. Ele não vendia couro, vendia pertencimento. O objeto não precisava ser o melhor, só precisava parecer o mais desejado. E assim nasceu uma nova lógica de consumo. Quanto mais caro, mais invejável. Vuitton abriu caminho para uma indústria inteira baseada em vaidade coletiva. Ele não vendia malas, vendia um passaporte simbólico para um mundo onde o dinheiro não compra só coisas. Compra pessoas olhando para você, como se você fosse mais. Com Louis Vuitton abrindo a trilha, o início do século XX viu um desfile literal de marcas dispostas a transformar o ordinário em extraordinário. Coco Chanel foi uma das primeiras a entender que uma roupa podia ser mais do que proteção, mais do que beleza. Ela podia ser arma social. Ela costurava com precisão, claro, mas seu verdadeiro talento era outro. Ela sabia costurar imagem. Sabia que um tecido simples, usado com confiança, ganhava valor. E sabia que, se dissesse que a peça era rara, exclusiva e feita só para algumas mulheres, as outras morreriam de vontade de usar. Foi assim que nasceu a moda como conhecemos hoje. Não como necessidade, mas como barreira. Chanel, Dior, Balenciaga, todos criaram não só roupas, mas narrativas. Contos de fadas tecidos à mão e vendidos como realidades possíveis. E mais, limitaram a quantidade de peças. Inventaram o conceito de coleção. Criaram desfiles com convites seletos e estilistas celebridades. Tudo friamente calculado para criar uma demanda que não existia antes e que nunca seria saciada, porque o desejo era fabricado para não ter fim. A escassez virou ferramenta. A fila na porta virou parte do produto. O preço virou atrativo. As grifes não queriam vestir o mundo. Elas queriam vestir quem pudesse pagar por se sentir especial. E, de quebra, transformar todo o resto da população em plateia, suspirando do lado de fora da vitrine. Terminada a Segunda Guerra, o mundo queria esquecer a dor e nada anestesia tão bem quanto consumir. Foi nesse cenário que os publicitários entraram em cena como novos deuses da modernidade. Eles tinham uma missão: convencer um planeta inteiro de que comprar era um gesto de vitória, de civilização, de autoestima. E conseguiram. O marketing de luxo que a gente conhece hoje não nasceu nas passarelas, nasceu nas agências. Entre os anos 50 e 70, a propaganda abandonou o compre isso porque é bom e adotou o compre isso porque isso é você. Não era mais sobre um relógio suíço. Era sobre o homem que sabe o que quer. Não era sobre um carro. Era sobre o estilo de vida que você merece. Gastar virou sinal de inteligência, de elegância, de evolução. E quem não tinha como acompanhar, bem, sentia-se um fracassado. A propaganda era cruel, sedutora e irresistível. E a elite econômica adorou, porque agora o consumo não era apenas sobre comprar, era sobre ensinar os outros a não ter. Era um jogo de exclusão social disfarçado de estética. As campanhas colocavam modelos loiros, ambientes limpos, casais sorrindo e diziam que aquilo era o novo normal. Se você não estava ali, era porque não se esforçou o suficiente. Simples assim. O marketing aspiracional inventou o maior truque da história recente: transformar o preço em prova de valor humano. E o mais impressionante? Deu certo. Até hoje, tem gente que acha que pagar mais é sinônimo de ter mais. Mas tudo que se tem, no fim das contas, é uma ilusão bem embalada. Tudo começou com um plano de marketing, e não com um garçom elegante ou um chefe apaixonado por foie gras. Em 1900, a empresa de pneus Michelin estava com um problema. Poucas pessoas dirigiam carros, e se ninguém dirigia, ninguém gastava pneu. A solução? Fazer as pessoas viajarem. E para isso, elas precisavam de motivos. Então os irmãos Michelin criaram um guia gratuito com dicas de viagem, mapas mecânicos e, claro, restaurantes. Era só um encarte para facilitar a vida do motorista. Mas com o tempo, o trecho que indicava os melhores lugares para comer começou a ganhar destaque. Porque afinal, comer bem na estrada era um luxo. Em 1926, o guia resolveu fazer algo ousado.
dar uma estrela para restaurantes considerados muito bons. Em 1931, o sistema foi refinado. Uma estrela significava excelência local. 2 estrelas era para quem valia um desvio de rota. E 3. Bem, 3 estrelas significava que você precisava atravessar o país só para comer ali. O que era apenas uma forma de incentivar o uso de pneus, virou o selo mais poderoso da gastronomia mundial. Um selo que podia transformar um restaurante desconhecido numa fila de espera de 6 meses. E com isso, nasceu a corrida por aprovação. A obsessão. A busca por reconhecimento por parte de jurados anônimos, frios, exigentes. A partir dali, a comida deixava de ser apenas sabor. Ela virava arte julgada por critérios que a maioria dos clientes comuns nem entende. E a Michelin adorou. Criou uma mística. Ninguém sabia quando os avaliadores vinham, nem quem eles eram. E isso só aumentava o medo e o fascínio. Cozinheiros se transformaram em sacerdotes, restaurantes em templos, pratos em dogmas. Uma estrela virava manchete de jornal. 2 mudavam a vida de uma cidade. 3 construíam impérios. Mas tudo isso tinha um custo. Porque quando se cozinha para agradar juízes invisíveis, o paladar do público comum começa a ser ignorado. E esse foi o primeiro passo para a distorção moderna da gastronomia. Entre os anos 50 e 2000, a estrela Michelin deixou de ser um reconhecimento e virou uma obsessão. Restaurantes começaram a mudar tudo só para ter chance de receber a bênção do guia. Reformaram ambientes, criaram menus com nomes elaborados, compraram ingredientes raríssimos que às vezes nem faziam sentido no prato, mas que impressionavam no papel. Os chefes pararam de cozinhar para os fregueses e começaram a cozinhar para a inspeção. O prato não precisava mais ser satisfatório, precisava ser fotogênico, diferente, ousado. Se não desse para entender de primeira, melhor ainda. O mistério valorizava a experiência. Nascia ali o conceito da alta gastronomia como performance. Comer virou um ato teatral. E quanto menos você entendia o prato, mais chique ele parecia. E isso se espalhou como perfume caro. O selo da Michelin passou a ser sinônimo de status absoluto. Celebridades, políticos, milionários. Todos queriam postar que comeram num 3 estrelas. Não importava se a comida era memorável, importava a validação. E o mercado percebeu que não precisava alimentar. Precisava impressionar. Entre os bastidores, o custo era alto. Pressão absurda sobre as equipes, chefes entrando em depressão, restaurantes falindo por manter padrões inalcançáveis só para manter a tal estrela. Mas para o público tudo parecia perfeito, porque o marketing era impecável. A estrela dourada no cardápio não dizia "aqui tem comida boa", dizia "aqui você se sente superior". No fim das contas, a Michelin não inventou o luxo, mas ela conseguiu algo mais profundo. Institucionalizou o ego como parte do prato. E desde então, muita gente prefere pagar caro por um garfo de espuma aromatizada do que admitir que a melhor refeição da vida pode ter vindo de uma panela velha, num boteco de esquina. Hoje, entrar num restaurante de luxo não é mais sobre comer, é sobre performar. Você senta, recebe um cardápio com palavras que parecem saídas de um concurso de poesia snob. E o garçom descreve o prato como se estivesse te contando o final alternativo de um filme cult europeu. No fim, chega à mesa uma escultura abstrata comestível. 3 ingredientes empilhados com uma pinça e uma folha pousada como se tivesse caído ali por acidente. Valor? Algo entre uma parcela de carro e uma consulta médica particular. A gastronomia conceitual virou desculpa para esfregar vaidade com garfo e faca. É a comida que não alimenta, mas impressiona. Prato raso, porção mínima e um preço que obriga o cliente a fingir que entendeu. Porque ninguém quer admitir que saiu de um restaurante estrelado com fome. É mais fácil mentir. O sabor era sutil, muito bem equilibrado. Na prática, eles só queriam X-tudo com refrigerante. E sabe o mais triste? Não é o restaurante que engana. É o cliente que aceita ser enganado porque paga para sentir que está num lugar especial, exclusivo, acima da massa ignorante que prefere comida simples demais. A alta gastronomia virou um teatro. E, como todo bom teatro, o público aplaude mesmo quando não entende a peça. O truque é antigo, faça parecer sofisticado bastante e as pessoas pagarão sem questionar. Nem que precisem parar no drive-thru depois, de vergonha. Se você ainda acredita que aquele influencer postando uma jornada gastronômica surreal pagou do próprio bolso por aquela lasca de atum servida numa pedra vulcânica, sinto informar, você caiu direitinho. O que antes era feito por chefes e sommeliers, hoje é terceirizado para gente com milhões de seguidores.
filtros no rosto e um vocabulário gourmet reciclado de outras postagens. Eles não vão lá para comer, vão para vender o conceito. O restaurante paga ou, no mínimo, oferece tudo de graça e em troca ganha divulgação com cara de recomendação espontânea. Fotos com foco no detalhe, closes em molhos que parecem tinta guache, legendas cheias de expressões vazias como textura surpreendente ou experiência que transcende o paladar. É marketing disfarçado de opinião. E o mais genial disso tudo é que o seguidor comum acredita. Ele não vê uma propaganda, ele vê alguém vivendo algo incrível. E deseja aquilo, não pelo sabor, mas pelo status, pelo cenário, pela selfie. A comida virou coadjuvante de um espetáculo de vaidade patrocinado. O prato é só o pano de fundo da performance digital. Essa engrenagem cria uma cadeia de desejo onde o importante não é o gosto, mas a imagem. O restaurante lucra, o influencer cresce e o público acha que está perdendo algo se não provar aquele prato de nome impronunciável. E aí, quando vai, finge que amou só para não parecer burro. O luxo moderno é assim. Custa caro, alimenta pouco e depende da mentira coletiva de que todo mundo está vivendo algo único. Spoiler: não está. Hoje em dia, ir a um restaurante caro é como comprar ingresso para um clube fechado. Você não paga pelo prato, paga pela sensação de estar num lugar onde poucos podem entrar. As campanhas publicitárias desses lugares não mostram comida, mostram ambiente. Luz amarelada, taças brilhando, garçons sérios, casais bem vestidos, clientes com postura de CEO. A mensagem é clara. Comer aqui te coloca num outro patamar. Não é venha provar o nosso prato, é venha provar que você pertence a esse grupo. O foco é o estilo de vida. O branding do restaurante é mais bem planejado que o cardápio. O nome tem que soar estrangeiro, mesmo que seja um boteco requentado. O logotipo tem que parecer de perfume francês. E o ambiente precisa ser instagramável, porque o cliente quer conteúdo, não calorias. Dentro desse teatro gourmet, ingredientes normais são promovidos a astros internacionais. Um simples cogumelo vira trufa negra da região de Alba. Um arroz cremoso vira risoto com infusão de caldo artesanal e crocante de parmesão envelhecido. Tudo é descrito como se tivesse vindo de um vilarejo italiano, onde uma senhora com 90 anos ainda planta e colhe manualmente. É uma mentira poética e bem lucrativa. E os preços não têm lógica alimentar. Eles seguem lógica simbólica. Cobram caro porque podem, porque sabem que o cliente quer se sentir especial. E, muitas vezes, quanto mais caro, mais ele acredita que valeu a pena mesmo que no fundo tenha comido menos do que numa marmita de R$10. É uma engenharia de vaidade. Um sistema que transforma o ato de se alimentar numa espécie de ritual de status. Talvez a pergunta certa não seja por que os restaurantes cobram tão caro, mas sim por que a gente aceita pagar tanto por tão pouco. Ao longo da história, o prato sempre foi mais do que comida. Ele foi poder, performance e símbolo de pertencimento. Desde os banquetes medievais até o cardápio com QR Code e lettering dourado, comer virou um ato social carregado de significado e, muitas vezes, de ilusão. Hoje, a fome que move muita gente até um restaurante chique não é no estômago. É a fome de status, de validação, de aprovação visual. A comida virou uma ponte não para o prazer do paladar, mas para o reconhecimento dos outros. A experiência que se vende não está no sabor, mas na legenda da foto, na decoração da mesa, no preço inflado que faz o cliente acreditar que está participando de algo raro. E isso é triste, porque, no fim, a gente sai do restaurante com menos comida, mais dívida e uma mentira bonita no bolso. Há de que valeu a pena. Enquanto isso, milhões de pessoas que realmente cozinham com amor, que usam ingredientes simples com sabedoria, que alimentam sem glamour e sem filtro, seguem invisíveis. Porque não tem estrela Michelin, nem influencer sorrindo, nem prato em formato de flor. Mas tem verdade. E talvez seja isso que esteja faltando em tantos cardápios por aí. Verdade. A boa comida nunca precisou de espetáculo. Ela só precisa ser feita com honestidade, com sabor que preenche, com preço que respeita, com intenção que não engana. O problema é que, para muita gente, a verdade não parece chique o bastante. Mas um dia tomara ela volte a ser. E que, quando esse dia chegar, a gente consiga olhar para um prato simples e dizer, sem vergonha e sem afetação: isso aqui sim, valeu cada garfada.